Olá, olha só. Quando a gente abre o livro de Jeremias, especialmente ali entre os capítulos 2 e 7, pode parecer que o profeta está só pregando, né? Mas a verdade é que ele está fazendo algo muito mais dramático. Ele está literalmente processando uma nação inteira em nome de Deus. E se a gente pegasse esse texto antigo e olhasse para ele não como, sei lá, um monte de sermão, mas como um processo judicial de verdade? Tipo um caso num tribunal celestial? Pois é exatamente essa a lente que vamos usar para mergulhar fundo no que está rolando aqui. Então, vamos montar o cenário desse julgamento. Pensa comigo. De um lado, a gente tem Deus, que é quem acusa. Do outro lado, o povo de Judá, os réus. E no papel de promotor, quem está lá? O profeta Jeremias, pronto para apresentar o caso, um caso de quebra de aliança. E para que o argumento dele fosse, assim, inquestionável, Jeremias não fez de qualquer jeito. Ele usou uma estrutura jurídica bem específica que todo mundo conhecia naquela época. Os estudiosos hoje chamam isso de processo de aliança. E olha, entender como isso funciona é a chave para a gente destravar tudo. Essa estrutura, em hebraico, tem um nome: Rib. E a sacada aqui não era só mostrar um Deus bravo, sabe? A ideia era enquadrar o problema todo numa questão de justiça. Levar o caso para um tribunal era a forma mais impactante de mostrar para o povo a seriedade do que eles estavam fazendo e que existia uma base legal para o julgamento que vinha por aí. E claro, como em qualquer bom processo, a acusação de Jeremias segue uma lógica, um método. Ele não está só jogando um monte de queixas para o alto. Não, ele está construindo um argumento, sabe? Tijolo por tijolo, passo a passo, para que no final fosse impossível de refutar. Primeiro, ele começa lá atrás, estabelecendo o histórico do relacionamento, lembrando daquela lua de mel entre Deus e o povo. Depois, ele vem para o presente e, pá, apresenta as provas da infidelidade, detalhando a quebra do contrato. E, por último, agindo quase como um juiz que ainda quer uma reconciliação, ele oferece uma saída, uma chance de redenção, o arrependimento. Ok, todo processo precisa de quê? Provas, certo? E as evidências que Jeremias coloca na mesa são, uau, inesquecíveis. Ele não chega com documentos, com testemunhas, não. Ele usa algo muito mais poderoso. Metáforas, imagens poéticas que funcionam como provas que ninguém pode contestar. E aqui, presta atenção. Isso é fundamental. Essas metáforas não são só um enfeite para deixar o texto bonito. De jeito nenhum. Elas são o coração do argumento de Jeremias. Foram criadas para escancarar a tolice, a tragédia das escolhas do povo, de um jeito que uma simples lista de erros nunca conseguiria. Essa aqui é talvez a prova mais forte de todas. É uma imagem devastadora. Tenta visualizar a cena. De um lado tem um manancial de águas vivas, puras, infinitas. Do outro, o trabalho absurdo de cavar a própria cisterna para no fim descobrir que ela está toda rachada e não segura nenhuma gota d'água. O que essa metáfora faz é expor a loucura da escolha que foi feita. A aliança com Deus é vida, é sustento, é algo que flui de graça. Agora, a idolatria, essa é descrita como esse trabalho exaustivo para construir uma coisa que, no fim das contas, só dá mais sede. É trocar o que é infinito por algo que é totalmente inútil. E ele não para por aí. As provas vão se acumulando. Jeremias compara Judá como uma noiva que se tornou infiel, como uma videira de alta qualidade que, de repente, só dá uva estragada. E ele chega a comparar com um animal selvagem no cio, agindo por puro instinto. Cada imagem dessas martela na mesma tecla, a perda de identidade e a quebra total da fidelidade. Então, com todas as evidências na mesa, Jeremias chega ao clímax. Ele finalmente revela o coração da acusação. Tudo o que foi dito até agora se resume a um único ponto central, que sustenta o processo inteiro. No fim das contas, toda essa acusação complexa, todas essas metáforas poderosas, tudo isso se resume a um único número: 2. Jeremias vai dizer que o povo cometeu 2 males, 2 erros fundamentais. Mas o genial aqui é que ele mostra que esses erros não são coisas separadas. Não, são como os 2 lados da mesma moeda. Uma única decisão que gera 2 consequências desastrosas. E aqui está o resumo da ópera. Primeiro erro, abandonar a Deus, que é a fonte da vida. Mas não para por aí. O segundo erro, adotar ídolos, coisas vazias, que não têm poder nenhum. Percebe o movimento? É um movimento duplo, se afastar do que é real e, ao mesmo tempo, correr em direção ao que é uma ilusão, ao que é inútil.
E olha, é super importante a gente entender que idolatria aqui é muito mais do que se ajoelhar para uma estátua. A questão é, onde está a confiança fundamental? Onde a gente busca segurança? Para ajudar naquela época, era confiar em alianças políticas com o Egito, com a Síria, em vez de confiar em Deus. Era exatamente isso, buscar segurança nas cisternas rotas. Bom, depois da acusação, das provas, a gente chega na hora do veredito, né? Qual é a sentença nesse processo divino? E, mais importante, por que isso ainda importa para a gente hoje? O ponto principal de Jeremias é que o veredito não é tipo um castigo aleatório que cai do céu. De forma alguma. É simplesmente a consequência inevitável das escolhas que o povo fez. Pensa bem, quando alguém se desliga da única fonte de vida, qual o resultado natural? A seca, a desolação, aquelas cisternas rotas que eles mesmos construíram simplesmente não tinham como salvá-los. E é aí que a mensagem de Jeremias atravessa os séculos e chega direto na gente. A linguagem dele pode ser antiga, mas a análise, nossa, é totalmente atemporal. A pergunta que ele fez para Judá ecoa até hoje. E a gente precisa se fazer essa pergunta. Onde é que nós estamos buscando a nossa água viva? E talvez mais importante ainda, quais são as cisternas rotas que a gente continua cavando, dia após dia, na esperança de que elas nos sustentem?